Oi! Hoje é a resenha do conto Pai contra Mãe, de Machado de Assis. Esse conto se passa ainda na época da escravatura do Brasil e conta a história de Cândido Neves, um cara que hoje em dia pode ser considerado como um tipo meio vagabundo, que não gosta muito de trabalhar, mas até que ele tenta, só que acaba não dando certo e ele tem que partir para outro tipo de ofício. E ele não sabe lá muitos ofícios. Claro que ser um cara sem dinheiro é uma coisa, só que ele acaba se apaixonando pela Clara. E viver a dois, sem ter um emprego, fica mais difícil. Ela ainda faz uns cozidos com sua tia Mônica, que também ajuda no sustento da casa, mas ele que tenta bancar tudo. Mas sempre pulando de galho em galho entre um meio de sustento ou outro. Mas a coisa ainda piora um pouco, porque a Clara acaba ficando grávida. E aí como é que fica? Se na casa já tinha o casal e tinha a tia agregada, que já era difícil de sustentar, como é que vai ser com 4 bocas? Sim, a coisa ficará insustentável quando a criança nascer e a tia não para de martelar isso na cabeça dos dois. E quando o Candinho, que é como ele é chamado pela família, se vê totalmente sem opções, ele parte para a única possibilidade que existe naquela época, que existia naquela época, que é o de caçador de escravos fugidos. Não era considerado um grande ofício, era o fundo do poço mesmo. Quem não podia fazer mais nada, se dava isso. Mas até que ele se dá bem e consegue se manter durante um bom tempo. Acontece que esse tipo de negócio começa a rarear ainda mesmo durante a escravidão, com a baixa dos escravos fujões. E se eles não fogem, não há como obter as recompensas. Ele começa a ficar sem dinheiro e a família começa a passar dificuldade, até que acabam sendo despejados de sua casa e 2 dias depois a criança nasce. Eu paro de contar a história por aí e lembrando do título, Pai contra Mãe. Esse é o primeiro conto do livro 100 Melhores Contos Brasileiros do século, no caso, o século XX. Mas vocês já devem ter percebido que a história se passa no século anterior, já que ainda está no período da escravidão. Não deixa de ser irônico ser uma história anterior ao período retratado no livro. Mas foi escrito em 1906, 2 anos antes do Machado morrer. A história se passa 50 anos antes e, para dar uma situada histórica, ela acontece entre a Lei Eusébio de Queiroz e a Lei do Ventre Livre. A primeira em 1850 e a segunda em 1871. No começo do conto, o Machado faz algo interessante. Ele começa com um apanhado histórico nos seus 5 primeiros parágrafos. E só no 6º que ele começa a contar a história do Cândido Neves. Claro que não dá para fugir da comparação entre escravidão e a necessidade de trabalhar meio que à força. E o narrador do conto é aquele tradicional do Machado de Assis, que procura ter um contato com o leitor, às vezes fornecendo uma informação importante, bem cochichando no ouvido do leitor, às vezes o contrário, falando, não quero falar sobre isso para não lhe doer. Eu acho até estranho a juventude de hoje em dia não gostar do Machado, dizer que ele é complicado, difícil de ler. Não é, ele é um dos escritores que mais se aproximam de quem está lendo. Sempre naquela base da amizade, não é aquele narrador distante e frio. Muito pelo contrário, um narrador às vezes muito divertido, mesmo em histórias que não sejam divertidas, são histórias trágicas. Essa história aqui, Pai contra Mãe, não é uma história divertida, é uma história muito tensa, para falar a verdade, mas o narrador meio que alivia um pouco as coisas. Então nunca se justifica aquele preconceito eterno dos vestibulandos tendo que enfrentar um livro do Machado. Um conto como esse seria muito bom. Aliás, né, em vez de se forçar os alunos lá, até no ensino médio ainda, a ler um romance do Machado, Dom Casmurro ou Memórias Póstumas de Brás Cubas, por que não ler contos dele? Também tem a mesma pegada, é uma coisa rápida. Você lê, gosta, não gosta, parte para outro. Essa é a ideia, sempre partir para uma leitura que agrada mais. E com o conto é assim, né? Se você não gostou, já acaba logo, não tem problema. Mas se você gostou, aí sim você pode oferecer um romance um pouco mais extenso.
E aí o leitor já está acostumado com esse narrador sempre cativante. E também contos como esse passam completamente o estilo do Machado, como seus personagens protagonistas meio inseguros, ou aqueles coadjuvantes que ficam sempre azucrinando eles, e aquelas conquistas amorosas sempre com dificuldades, e a crítica social que o Machado sempre faz. Está tudo presente nesse conto. É puro Machado, numa dosagem pequena e que funciona como uma bela introdução. Então abaixo romances goela abaixo e viva o aperitivo dos contos machadianos. Pai contra Mãe é um conto 5 estrelas, ou melhor, 5 asteriscos, que é como a gente pontua por aqui. Portanto, é uma leitura mais que recomendada e até amanhã com mais um conto dos 100 melhores contos brasileiros do século.